Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Antônio Carlos por aqui, e hoje nós estaremos falando sobre um assunto aí um pouco delicado, que fala sobre os desigrejados. Será que existe razão, existe fundamento no argumento que muitos alegam em deixar as igrejas? São chamados de desigrejados. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Se você já gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Nós vamos estudar. E se você também é aquela pessoa apaixonada por teologia e estudar a Palavra de Deus, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o curso do Wallace Mello, que é o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, onde você vai se preparar para você ser um pregador, conhecer mais a Palavra de Deus e também ser um professor da escola dominical. Então vai ficar aqui abaixo, é só você acessar. Muito bem, e vamos começar. Existem alguns tópicos que eu vou citar aqui e vou fazer um resumo para que nós possamos entender de forma bem clara se há razão ou não. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ler o versículo de Mateus capítulo 16, na fala de Jesus, no versículo 18, quando Jesus ele disse assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Diante desse texto bíblico, e foram palavras do próprio Senhor Jesus, nós vamos fazer uma análise e vamos responder se os desigrejados têm razão ou não têm razão. Bom, baseado no texto bíblico que acabamos de ler, quando Jesus se dirige a Pedro e ele diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava se referindo a si próprio quando ele se referiu sobre esta pedra. E Jesus, nós sabemos que é o Verbo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a si próprio. Então, logo, nós começamos a entender que os que estão em Cristo estão fundamentados na rocha, que é o próprio Cristo. Sem falar que Paulo, ele disse assim: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Né? Então, voltando ao texto de Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que se opõe à igreja é quem? É o inferno. Só que Jesus garantiu que o inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Então, a igreja, logo nós concluímos que os que estão na igreja, ou seja, não se referindo ao templo de pedra, mas se referindo ao corpo de Cristo, que é os que estão em comunhão com a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Cristo, então conclui-se que eles estão fundamentados na rocha, que é Cristo. E ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, quem é o opositor da igreja? É Satanás,
Quem é o opositor da igreja? É o inferno. E Jesus garante que não prevalecerão. Então, continuando, ele diz, Pedro, tudo que eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado também no céu. Diga-se de passagem que Tiago foi o pastor da igreja de Jerusalém. Pedro foi um apóstolo que recebeu a incumbência de apacentar o rebanho do Senhor Jesus. Então você observa que existe alguns aspectos importantes e que nós não podemos ignorar e nem rejeitar, que é a questão da autoridade que Jesus delega a Pedro. E lá em Romanos capítulo 13, Paulo vai falar que não há autoridade que não venha de Deus, né? Então, nós rejeitarmos, ignorarmos a autoridade e dizer que nós não precisamos ir ao templo, por exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, muitos dizem assim, que não precisa ir na igreja, no templo para adorar a Deus. Se você vê em Lucas capítulo 24, lá nos últimos versículos, diz a Bíblia que quando Jesus subiu ao céu, os discípulos, eles voltaram para Jerusalém e estavam todos os dias no templo, né, em oração. Se você buscar em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos 2:45, que eles perseveravam unanimemente no templo, todos os dias no templo, no partir do pão e nas orações. E muitos afirmam também que não precisa aceitar Jesus. Ora, como não? Em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz no versículo 13, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para se tornar um filho de Deus, precisa receber Jesus? Sim, precisa. Como muitas pessoas podem afirmar que não precisa aceitar Jesus, né? Precisa aceitar Jesus, precisa receber Jesus. Jesus, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não pode ter vida se você estiver fora de Cristo. Então, muitos afirmam também que não precisa mais contribuir com a igreja, dar o seu dízimo. Então você vê em Atos capítulo 2, versículo 45, que todos os que criam estavam juntos. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Antes, todos que tinham herdades e propriedade, vendendo-as, traziam os preços do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam segundo a necessidade que cada um tinha. José, Barnabé, chamado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, diz que ele tinha uma herdade e vendeu e trouxe o preço aos pés dos apóstolos. E era repartido segundo a necessidade que cada um tinha. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Paulo admoesta, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Então, Paulo e Jesus também apoiava o dízimo, quando Jesus disse lá para o fariseu, importa vocês dar o dízimo e não desprezar a fé, o amor e a misericórdia. O próprio Jesus, lá em Lucas 21, vai falar que ele estava assistindo a pobre viúva que deu todo o seu sustento, a sua contribuição no gasofilácio. Então, tem muitos que dizem que não precisa se batizar, mas a Bíblia diz que, em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz assim, que aquele que crê, palavras do próprio Cristo, aquele que crê e for batizado será salvo. Efésios capítulo 4, versículo 5, diz que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Como não precisa se batizar? Mas é o que nós temos visto por aí. E muitos dizem,
não precisa tomar ceia. Ora, como não? Então eu vou ler aqui para você. Olha, Jesus, ele diz aqui em João, diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, né? Mas aquele que beber comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Então, aqui em João, eu vou buscar aqui a passagem e vou mostrar para você. Jesus, ele é o pão da vida. E ele nos diz assim, ó, dessa maneira, ó, aquele que não comer da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo. Olha só o que o versículo diz. Em verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, se você diz que não precisa tomar ceia, então você vai perecer. Por quê? Porque Jesus disse que para você ter vida, nós precisamos de comer a sua carne e beber o seu sangue. Como nós não podemos, como não precisa tomar ceia? Precisa tomar ceia, sim. Porque se você não tomar ceia, você então não vai ter vida em você. Você vai estar fora de Cristo. Então, o sexto, muitos dizem assim, no número 6, né? Dizem, não precisa ter sacerdote. Tem muitos que dizem que não precisa ter pastor, não precisa ter sacerdote. Ora, a Bíblia Sagrada vai dizer em Efésios, né? Lá que ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E a uns ele deu para apóstolo, outro para doutores, outro para pastores, outro para evangelista, outro para operadores de milagres, enfim. Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Então, como nós podemos ver, uma pessoa que ela diz que não precisa de ir ao templo. A pessoa que diz que não precisa de se reunir, ir ao templo, não precisa de aceitar Jesus, não precisa de dar o dízimo, não precisa de se batizar, não precisa tomar ceia, não precisa ter pastor, ora, então eu finalizo com a palavra que está escrito lá em Mateus, palavras do próprio Jesus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, se existe alguém que sustenta dizendo que não precisa de ir ao templo, não precisa de aceitar Jesus, não precisa de contribuir, não precisa de batizar, não precisa de tomar ceia e muito menos ter pastor, então ela está desligada do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o ramo, ele não pode estar fora da videira, porque senão esse ramo vai secar. Jesus disse, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então, meus amigos, fica aí a resposta para essa questão. Verdadeiramente nós precisamos, somos dependentes, né? Precisamos sim. Como é que nós podemos aceitar, receber Jesus, mas não receber a igreja? Como nós podemos aceitar Jesus, mas não aceitar a igreja? Ora, porque a igreja é feita de pecadores, desde o pastor até o porteiro. Todos são pecadores. Por isso, nós precisamos admoestar uns aos outros e saber que somos dependentes de Deus. E sem Ele, nada podeis fazer. Ficamos por aqui. Então, se você gostou, eu gostaria que você deixasse o seu like aí, né? Deixasse seu comentário, sua pergunta, né? E se inscrevesse no canal.
Como você pode ver, nós temos aqui poucos recursos, mas estamos aqui lutando pelo Evangelho, trabalhando, evangelizando. E se você deseja contribuir conosco, deixa aqui no comentário a sua pergunta, o que você achou, enfim, a sua opinião, enfim, e até ideias de vídeo também, né? Se você quiser também estudar conosco e conhecer os nossos cursos, acesse na descrição do vídeo. Eu agradeço, fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.